Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alesp Cidadania. Setores público e privado devem ser beneficiados com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que entra em vigor agora, dia 1º de abril. E é para falar sobre este assunto que recebo hoje o advogado e presidente do Instituto Paulista de Gestão Municipal, Marcelo Palaveri, o assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, Eduardo Teodoro, e a advogada e membro do Instituto Paulista de Gestão Municipal de Direito, doutora Flávia Palaveri. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Alesp Cidadania. Doutor Marcelo, gostaria de começar com o senhor, por favor, falando sobre quais mudanças, então, essa lei traz agora para os municípios, já aproveitando que o senhor está com o livro, né, inclusive de própria autoria, aí do seu lado. Prazer em estar aqui com vocês e poder ter a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e comentar esse assunto bastante atual e que está incomodando muito os municípios em geral. A lei nova, como vocês sabem, ela foi editada no dia 1º de abril de 2021, com a possibilidade de entrar em vigor em 1º de abril de 2023. Então os municípios tiveram aí 2 anos para se adaptar e começar a entender como funciona essa legislação. O que os municípios estão fazendo hoje é exatamente isso, estudando a legislação, preparando a sua estrutura interna para poder, a partir disso, em 1º de abril de 2023, em definitivo, começar a usar a lei. A principal mudança que me parece que existe é uma questão relacionada com o que nós chamamos de governança e de planejamento. Me parece que, em definitivo, os municípios são chamados a trabalhar os processos de compra e de contratação a partir de situações planejadas que impactam decisivamente na governança. Isso, no meu modo de ver, é extremamente importante porque isso traz um reflexo muito importante para a sociedade como um todo. Se você, enquanto sociedade, enquanto munícipe, enquanto cidadão, sabe que o seu município planeja as suas contratações, você tem certeza de que isso vai acontecer com melhor eficiência, com melhor eficácia. E aí os resultados vão ser melhores. O que me parece que vai acontecer, então, daqui para frente, a favor da coletividade como um todo, é exigir que os municípios passem a trabalhar suas contratações com planejamento e com governança. Isso vai se refletir em todo o processo de contratação. As mudanças pontuais, elas são muitas, são mais de uma centena. Só que elas todas somadas, nós podemos perceber que elas refletem e caminham sempre para essa ideia de melhorar o planejamento e melhorar a governança do poder público. Isso me parece que vai ter um reflexo muito importante para a sociedade, como eu disse, para a coletividade, para o cidadão e também para os órgãos de controle. E aí, incluindo especialmente o Tribunal de Contas, que tem a função de fiscalizar as ações dos municípios, isso me parece que é uma chance de nós virarmos a página e de nós termos uma nova sistemática, uma nova normativa nessa matéria. Doutora Flávia, quais são as mudanças mais significativas, né? Como o doutor Marcelo falou, são centenas, né, delas, mas quais a gente pode pontuar aqui? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Como o doutor Marcelo falou, essa questão do planejamento, da governança que a nova lei traz é o mais importante. Mas, assim, tecnicamente falando, a partir da nova lei, a gente vai ter uma figura que é o agente de contratação e que vai ser um servidor público. Hoje em dia, na Lei 8666, a gente não tinha essa figura. A gente tem mais celeridade nos processos, tem o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é uma ferramenta, né, do governo federal que vai praticamente trazer a público todas as contratações do Brasil todo. Então, a transparência, essa nova lei privilegia muito, entre outras tantas mudanças que ela está trazendo. Doutor Eduardo, quais são, então, as adequações que esses municípios têm que fazer a partir de agora para que essa lei seja implementada de forma correta em sua plenitude? Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Nós, do Empresariado Paulista, ficamos muito honrados em participar desse debate, um debate que cada vez vai precisar ser mais amplo, para que ele ganhe mais efetividade de funcionalidade. Nesse processo de representação do empresariado, que é nada mais, nada menos que o contratado da administração pública. A nova lei, ela trouxe inovações importantes, em especial para esse empresariado que nós representamos, que é o empresariado de prestação de serviços
continuados e que tenham a predominância de mão de obra. A lei, nesse aspecto, ela trouxe muitas mudanças, mas necessariamente essas mudanças necessitam ainda de um complemento, que são as regulamentações. 2/3 da lei ainda precisa ser regulamentado, especificamente naquilo que comporta a contratação de serviços terceirizados com predominância de mão de obra. Essas inovações que requerem essas regulamentações, elas vão passar por um processo de reestruturação da forma de contratação. Seguindo um exemplo muito pontual, nós teremos aí os contratos com predominância de mão de obra que hoje na Lei 8.066 podem durar até 5 anos, eles vão passar a um processo que podem durar até 10 anos. Quer dizer, você vai ter uma contratação mais longeva, logo você vai ter que ter uma funcionalidade da gestão desses contratos de mão de obra mais cuidadosa. Até porque você tem uma figura da responsabilidade subsidiária e da responsabilidade solidária do tomador de serviço, que é a administração pública, e é esse cuidado com essa regulamentação que vai se estender ao longo dos primeiros anos de validade da lei. Se nós fizermos um paralelo lógico, a Lei 8.066 em 1993, para abarcar esse universo das contratações com predominância de mão de obra, durou os 5 primeiros anos de validade prática da lei para se chegar a um conjunto de regulamentações que desse eficácia prática para o processo. Isso não deve ser diferente agora. A coisa está um pouco mais complexa, até porque você tem um cenário de globalização nacional de contratação diferente do que se tinha na primeira lei, que já se faz aí mais de 30 anos. Então as expectativas são positivas, mas é preciso muito cuidado nesse processo de regulamentação. Nessa linha que o Dr. Eduardo está colocando, é exatamente o momento em que os municípios estão. E é importante essa colocação do Eduardo, de não imaginar que isso se acaba ou termina no dia 1º de abril de 2023. Na verdade, isso começa no dia 1º de abril de 2023. Então, os municípios certamente estão afoitos, querendo rapidamente regulamentar as matérias. Há uma evolução das matérias a serem regulamentadas, porque há todo um estudo a ser feito e há um processo de maturação que precisa ser vivenciado na prática. Não adianta eu sair fazendo algumas regulamentações assoberbadamente e assodadamente, sem que eu tenha a vivência do que vai acontecer. Então, o que a gente tem colocado, e isso vai na esteira do que o Eduardo apresenta, é que os municípios comecem a refletir, e estão fazendo isso, nesse período antes da lei, vamos chamar assim, que pese eu já possa usar a lei, mas um período de transição para a nova legislação, em que eles comecem a pensar nessa regulamentação. Porque, como o Eduardo falou, o cenário é totalmente diferente. Nós estamos num outro mundo, daquele que vivíamos em 93, quando entrou em vigor a 8.666, um mundo muito mais moderno, muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais célere e que exige mudanças muito mais constantes. Certamente o que se regulamentará hoje, amanhã, semana que vem, não vai durar pelo resto da vida. Vai ter que ser maturado, pensado, mastigado, estudado, para que possa efetivamente chegar a algo razoável daqui a alguns anos. Então, esse momento é um momento delicado, é um momento de estudo, é um momento de preocupação, mas não pode ser um momento de desespero. Não pode ser um momento em que os municípios falem, olha, eu não tenho a regulamentação, o que eu faço? Comece a tratar os assuntos, dentre eles, esse que o Eduardo falou, que é da contratação de mão de obra continuada, que é um dos pontos mais importantes que a lei trata e que mais sensíveis no que diz respeito às mudanças. As mudanças no nosso modo de ver, enquanto Instituto de Gestão Municipal, são positivas, são no sentido de contribuir para a melhor gestão dos municípios. E me parece que essa também é a leitura do mercado. O SEAC, aqui representado pelo Dr. Eduardo, pelos debates que nós temos feito ao longo do tempo, vai contribuir demais para que as administrações possam chegar a uma regulamentação adequada sobre essa matéria. E como toda nova legislação, essa nova lei traz bastante insegurança jurídica no sentido de não saber, de não ter as decisões ainda judiciais a respeito da matéria, que vão ser criadas ao longo do tempo. Mas é exatamente isso, as regulamentações vão trazer essa segurança, tanto para o poder público quanto para o mercado, para todos os atores poderem atuar de uma maneira nova, transparente e que essa lei privilegia bastante, que é a governança e que é o planejamento. Então, o planejamento, ele gera segurança para o poder público. Tudo que eu faço de maneira planejada, eu posso fazer melhor.
porque eu tenho todos os passos já previamente definidos, que a lei já traz bastante instrumento para esses passos, mas que as regulamentações municipais vão auxiliar nesses instrumentos. E o Poder Judiciário e os órgãos de controle vai ter uma evolução no sentido da interpretação dos dispositivos, e que é natural do direito, né? Natural daqueles que trabalham com direito, que isso vai sedimentando ao longo do tempo. Que a realidade ela é colocada hoje, mas o direito ele demora um pouco para alcançar isso daí. Doutor Eduardo, o senhor citou em cuidados, né? Alguns cuidados que são prioritários a partir de agora, até mesmo na implementação dessa lei. Quais são os pontos que as empresas e também as prefeituras têm que ficar atentas nesse momento? Eu diria que até antes de se preocupar com as pontualidades de atenção, é importante se observar o cenário globalizado atual. Hoje nós temos um cenário de aquisições públicas em que a sociedade civil organizada precisa estar muito próxima do tomador de serviços, que em geral e o maior contratante são os municípios. Esses fatores precisam ter uma sincronia maior entre os municípios, que são os maiores contratantes, e a sociedade organizada, que são as empresas. Essa sintonia que vai precisar ser criada, ela vai acabar gerando uma agilização e ela vai trazer um conforto jurídico para os processos ao longo dos anos. Por que isso? Porque a lei foi construída dentro de um formato, dentro desse novo universo citado pelo Dr. Marcelo Palaveri, ela foi construída para obrigar uma sintonia mais próxima entre tomador e prestador, entre contratante e contratado. No entanto, esses elementos, eles ainda estão, digamos, ainda num processo de maturação. E por que esse processo de maturação? Porque, como essa lei veio, em que pese ela teve um lapso temporal aí de 2 anos para um processo de adaptação, ela pegou um período político muito conturbado. Esse período político criou um reflexo muito forte na mobilidade, na agilidade dos processos de implementação. Então eu diria que o mais importante para se fazer efetividade dentro desses processos a partir de agora, quando a lei estiver efetivamente consolidada com funcionalidade, é uma proximidade maior, evidentemente, dentro dos limites legais, mas uma proximidade maior entre quem contrata e quem é contratado. Quem tem necessidade das aquisições, e aí, evidentemente, falando pontualmente das prestações de serviços continuados, que é sempre um problema maior do que as aquisições comuns, por conta da durabilidade desses contratos. E aí, essa durabilidade faz com que se envolva uma funcionalidade das previsões orçamentárias maior do que para as aquisições comuns. Então, eu diria que o cuidado e a similaridade entre os dois pontos desse processo de contratação vai trazer um resultado muito positivo, até mesmo para esse novo cenário brasileiro de reorganização do país. Agora, além da durabilidade desses contratos, é claro, né, quais são os principais pontos que diferem dessa lei, né, que existia anteriormente e dessa nova agora? O que mais, como o senhor disse, esses dois polos vão conseguir sentir? Eu diria que a necessidade que a lei impôs de trazer mais segurança para a administração pública enquanto gestão. Essa ideia de que se precisa de um formato mais adequado de governança, ele é real, a lei se preocupou muito com isso. Se nós falarmos de uma questão pontual, para dar um exemplo mais claro, a lei estabelece a possibilidade de, nas contratações de serviços continuados com predominância de mão de obra, a administração pública contratante, portanto os municípios, possam estabelecer um seguro de verbas rescisórias. O que é isso na prática? Na prática, o maior custeio para a administração pública ao contratar serviços continuados é a mão de obra, da qual ela responde, solidária e subsidiária, pela responsabilidade trabalhista daqueles empregados terceirizados. A hora que ela pode participar um seguro deste processo de contratação, ela cria um terceiro elemento de fiscalização, que é o mercado segurador. Então você começa a criar um cenário de mais segurança econômica para a contratação. E isso preserva o orçamento público. Isso preserva até mesmo toda a gestão orçamentária da administração pública nacional de modo geral.
Agora, eu doutor, poderia dizer, por favor. nessa linha do que está sendo colocado e debatido, que a lei tem diversos momentos em que ela reflete em cima da realidade passada. E qual que é a realidade passada? É a realidade da paralisação de obras, da má execução de serviços continuados, da má contratação por parte do poder público. E ela vai e corrige passos nesse sentido. Essas colocações pontuais que o Eduardo colocou, por exemplo, do seguro, que é um fantástico instrumento colocado pela legislação, são mecanismos que a lei apresenta para dizer o seguinte: olha, eu estou criando mecanismos para que os objetos contratados cheguem ao fim. Uma obra chegará ao fim com uma garantia, uma obra chegará ao fim com uma melhor análise da habilitação, que é posto pela lei, um serviço chegará ao fim com uma segurança de que eu estou contratando alguém que tem condições de fazer e que, inclusive, além disso, agrega um seguro para a execução. Vocês percebem que, ao longo da lei, toda essa preparação que a gente chama de governança é feita para exatamente garantir esses resultados finais. Então, se você pegar, por exemplo, na fase inicial do processo, que a gente chama de fase preparatória, você vai verificar diversos mecanismos que são colocados pela administração para que ela reflita sobre o objeto, prepare melhor o objeto para chegar a algo mais adequado e mais palatável para que o mercado assimile e possa efetivamente executar. Depois que você lança esse edital de um processo licitatório ao mercado, você tem mecanismos para que esse mercado se apresente melhor estruturado para participar do processo. E depois, quando você termina o processo licitatório, você tem mecanismos para controlar a execução contratual. Todos esses passos ao longo do processo, a lei vai pensando em coisas e mecanismos e atos para chegar a um resultado melhor, a exemplo do trazido pelo doutor Eduardo, do seguro para as contratações no objeto que ele citou. Agora, como que essas normas beneficiam esses municípios a partir de agora? Elas beneficiam os municípios porque, primeiro, o município passa a ter regra mais clara. O que a gente tem que entender é que, na legislação passada, que era a 8666 e a lei 10.520, que era a lei do pregão, nós tínhamos vários buracos e vários espaços que não eram regulamentados. Nós temos regras mais claras, nós temos agora a possibilidade de fazer a regulamentação, que entra forte a atuação complementar dos municípios através de decretos, instruções normativas, e nós temos a situação da fiscalização da execução contratual. E entra forte aí a fiscalização institucional, que é uma fiscalização interna do poder público, externa do tribunal, e aquilo que o Eduardo colocou, que é a fiscalização social, que é a participação da sociedade no contexto geral e podendo contribuir com todo o enriquecimento e melhoria desses processos. Quer dizer, complementando, uma coisa importante, peço desculpa pela interrupção, a fala do Dr. Palavelli foi muito assertiva, porque ela nos leva a uma outra questão muito positiva. Percebe-se na criação da nova lei que o que a lei vai obrigar, ela vai fomentar aos municípios é uma profissionalização da atuação contratual. Essa profissionalização, ela tem um significado social muito importante, porque ao final, a função da lei de contratações públicas é trazer eficiência e qualidade do serviço colocado ao público, seja ele de forma direta ou indireta, ou até mesmo do consumo, seja do que for, até porque o governo tem uma necessidade de consumo extraordinária. Ninguém compra mais do que o governo no país chamado Brasil e nenhum país do mundo. Esses elementos, a lei foi muito cuidadosa. Essa lei foi discutida por mais de 10 anos no Congresso. O Congresso teve uma preocupação de chamar a sociedade organizada. Então, hoje eu represento 5 sindicatos, 5 entidades empresariais que todas estiveram em algum momento em Brasília discutindo alguns pontos. E aí eu gostaria de levar um ponto específico muito interessante que vai trazer esse profissionalismo na contratação pública. A nova lei, ela traz uma novidade da contratação de serviço com predominância de mão de obra, que é a aglutinação de objetos. O que é isso? Você imagina que você fazia uma licitação, se a gente for fazer um cenário simplório, você fazia uma licitação para contratar limpeza. E aí você fazia uma licitação para contratar copa. E aí você fazia uma licitação para contratar jardinagem. No entanto, nós estamos falando de atividades ligadas à função social de asseio e conservação. E cuidado com as pessoas, porque ao final é um serviço destinado ao cuidado com o indivíduo, com o cidadão.
Quando a lei permite essa aglutinação de objetos, ela traz para o poder público contratante a possibilidade dele diminuir a quantidade de empresas em que ele vai ter que gerir. Isso vai trazer eficiência de gestão. Essa redução do volume de empresas, já que ele está aglutinando diversos objetos com o mesmo contexto executório numa única licitação, ele vai trazer economia financeira, porque ele vai trazer a prática do ganho de escala utilizada frequentemente no mercado privado para dentro do mercado público. Então a lei também trouxe esse cuidado de aproximar o que se faz no mercado privado, o que se faz na sociedade organizada privada, e trazer um pouco desse cenário para a sociedade pública, de modo a auxiliar a melhoria, a profissionalização da administração pública. Pontuando essa questão que você nos faz, de quais são os aspectos específicos, essa fala do Eduardo traz à minha mente um documento específico que a lei criou agora e que não era ainda existente na legislação passada, que é o chamado Estudo Técnico Preliminar. Esse documento passa a ser o ponto de partida de todo o processo de contratação. E esse documento, ele é o reflexo dessa profissionalização que o Eduardo fala. O que é esse documento? É um documento no qual o poder público, internamente, através dos seus servidores, através daquele agente de contratação que a doutora Flávia fez menção, através da equipe toda que vai estruturar o processo de contratação, ele vai refletir sobre a melhor forma de contratar determinados serviços. E vai fazer isso não depois que contratou, como acontece hoje, vai fazer isso antes. Muito bem pensado, estruturado, e a partir dessa reflexão, ele vai lançar ao mercado objetos como esse que o Eduardo mencionou. Objetos aglutinados, pensados para trazer eficiência e economia. E aí, então, isso é exatamente a cara do profissionalismo do processo interno do poder público. Doutora Flávia, o doutor Marcelo e o doutor Eduardo falaram 2 pontos, né? Acho que é muito importante quando a gente fala da coisa pública, né? Que a economia, maior economia financeira e principalmente maior fiscalização, como o doutor Eduardo colocou, que vão ser fiscalizações aí nas 3 pontas, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais da segurança que isso passa para quem de fato importa, que é a ponta, que é a população. Que é a população. Então, a lei, ela buscou experiências, como o doutor Marcelo falou, que deram certo, e buscou trazer o entendimento de várias questões que eram discutíveis na lei anterior e consolidar agora para dar essa segurança jurídica que o mercado precisa e que a população precisa. A partir desse documento, Estudo Técnico Preliminar, quando a administração pensa sobre o que ela vai contratar, o que ela realmente precisa, o que vai ser necessário, mais econômico, ela pode comparar o que deu certo em outras ocasiões para poder melhorar a contratação dela. A partir daí, ela vai abrir o processo licitatório, que esse documento antes não era feito, vamos dizer assim, de uma maneira muito simplista, e agora ele é muito importante para o processo, e a partir daí ela vai poder deflagrar uma competição que seja igualitária para todos os que pretendem, que tenham condições técnicas, financeiras de ir prestar um serviço ou fornecer um bem com qualidade e com economicidade. Então, essas 2 pontas, a questão da fiscalização, da transparência, elas foram muito ampliadas na lei, porque toda a população vai ter acesso aos valores das contratações com uma ferramenta que está na internet. Então, a partir daí, a fiscalização, tanto da sociedade quanto dos órgãos fiscalizatórios, ela fica muito maior e pode melhorar a prestação do serviço público e as compras que o poder público faz. Doutor Marcelo, o senhor diria que com essa nova lei, né, esse processo todo licitatório fica um pouco mais desburocratizado? Não posso dizer isso. Infelizmente não posso. Escrevi no livro, inclusive, isso. Mas aí a gente tem que refletir um pouco sobre alguns aspectos. A construção básica da lei, ela trouxe mais burocracia para o processo. Só que a lei, também de forma sábia, em alguns momentos, ela permitiu que o poder público padronizasse coisas, padronizasse etapas.
Então, o que na minha visão vai acontecer? Eu tenho um procedimento mais burocrático, que de um lado traz mais segurança para o servidor, porque ele sabe o que tem que fazer, ele sabe qual é a resposta e qual é o resultado esperado do que ele faz. Desse mesmo lado traz um processo um pouco mais burocratizado, na linha do que você perguntou, mas em contrapartida, a administração, naquela ideia de novo, de gerência, de gestão e de governança, poderá fazer o seguinte: vamos padronizar etapas. E aí, ao padronizar etapas, ela quebra a burocratização. Porque o que seria padronizar etapas? Gerar documentos que vão ser repetidos a cada processo e que não vão ter que ser reanalisados, não vão ter que ser reinvestigados, não vão ter que ser rediscutidos. Então, por exemplo, um edital padrão, nesse objeto que o Eduardo colocou, eu chego à situação de que o seguro é importante, a concentração do objeto e a aglutinação é importante. Faço hoje um processo licitatório, quando eu for fazer de novo, eu posso dizer que eu tenho um padrão de edital. Esse padrão de edital já foi submetido a todos os crivos internos do poder público e vão então otimizar o tempo e o procedimento. Então, a desburocratização, no meu modo de ver, vai acontecer no momento em que eu gerar as padronizações. E você encontra na legislação várias etapas e vários momentos que ela estimula a padronização. Tem um artigo, por exemplo, que fala do edital. Ele, no primeiro parágrafo, depois do caput desse artigo, ele vem e fala assim: olha, na medida do possível, padronize os editais. Se eu fizer isso, eu vou ganhar em tempo e em escala muito. Então, eu não posso dizer que a lei é menos burocrática, mas tenho que dizer que, em que pese ela ser burocrática, ela tomou o cuidado de dar instrumentos, e aí cabe agora aos municípios saberem manejar esses instrumentos, terem exatamente uma gestão eficiente que possa juntar essas situações e construir algo que seja desburocratizado, em que pese a burocracia ser maior. Doutor Eduardo, o que traz de segurança para as empresas essa nova lei, dentro desse processo? Eu diria que tem alguns elementos. Para ser uma resposta mais objetiva, eu diria, a maior segurança que ela traz quando se fala de contratação de predominância de mão de obra é esse prolongamento da duração dos contratos. Na medida em que ela permite que você tenha o dobro do tempo que você tinha na Lei 866 para execução do contrato, você permite um planejamento financeiro dessas empresas para uma melhor execução. E um planejamento financeiro para resguardar dois elementos fundamentais nesse tipo de contratação. O tomador, para que não recaia sobre ele nenhuma responsabilidade solidária, e ao mesmo tempo o empregado, que também gera para ele uma segurança trabalhista maior. E que ele vai precisar, já que ele está agora num contrato que pode durar o dobro de tempo que ele duraria até a edição da Lei 866 de 93. Além disso, eu diria que tem uma questão muito importante, que é a questão prevenção. Quando nós pegamos a fala da doutora Flávia, do doutor Marcelo, que diz, olha, nós não temos condições de desburocratizar, mas essa burocratização inicial, ela vai trazer um processo de prevenção de perdas muito importante para a administração pública, que ao final melhora para o empresariado. Por que melhora para o empresariado? Porque naturalmente esse processo de prevenção saneia o mercado. Esse saneamento do mercado, ele traz o quê? Ele traz uma peneira do empresariado. Então você imagina que naturalmente o processo vai expurgar o empresário não tão sério, não tão bem intencionado, e automaticamente ele vai valorar aquele empresário com maior resultado de gestão, com maior eficiência de planejamento empresarial. E isso, na nossa visão, nós que pelo Instituto representamos muitos órgãos públicos em demandas judiciais e administrativas, isso é extremamente importante, porque o poder público ele não tem grandes ferramentas para fazer esse expurgo do mercado. O próprio mercado tem que se preparar para que esse expurgo aconteça, a partir de normas mais sérias, a partir de regras mais eficientes, vai acontecer isso naturalmente. Isso é bom para o poder público, tão bom quanto é para o empresariado sério, e também para a coletividade, que vai acabar refletindo para ela um resultado de serviço mais adequado. Agora, doutora... Uma questão importante é que para ter a eficiência do que a gente está falando, para a gente poder ultrapassar a questão da burocratização, é muito importante a profissionalização
dos servidores públicos. É importante o treinamento desses servidores, o conhecimento desses servidores que vão manejar a nova lei de licitações e que precisam estar muito conectados com essa nova realidade, muito treinados para essa nova realidade, porque é uma nova realidade, é isso que todos têm que entender. Quem está fazendo, quem sempre fez licitações, aquele servidor que sempre fez as licitações da mesma maneira, ele tem que ser capacitado para passar a fazer por esse novo regramento, que é a nova lei de licitações. Isso pode ser uma barreira, né, doutor Marcelo? Pode, mas na verdade é um desafio maior ainda. É uma barreira porque é o novo, todo mundo resiste ao novo, naturalmente, mas se não der esse passo, o que vai acontecer? Nós vamos continuar fazendo processos de má qualidade e não é isso que a lei pretende. A lei não é só para mudar para uma lei nova, ela tem tudo isso por trás dela. Então, a gente imagina e a gente quer estimular, e tem contado inclusive com a iniciativa privada, o SEAC tem contribuído com o Instituto, para que nós criemos instrumentos para estimular esses treinamentos perante os municípios. Aliás, o evento que faremos aqui na Assembleia é um pouco disso. A ideia é fomentar esse debate. E aí vale ressaltar um ponto importante que a lei traz, que vai levar a uma consequência produtiva do que ambos os doutores citaram. A lei traz um elemento que é uma planilha mais cuidadosa para definir o que é um preço exequível e o que é um preço inexequível quando se fala de contratações de serviços continuados, até por conta do prolongamento do contrato. Esse profissionalismo que o agente público vai ter que chegar, ele vai chegar ao ponto dele começar a ter que entender as funções empresariais. Se eu estou comprando um determinado objeto, como é que eu vou criar elementos numa planilha de análise de custos que me permita, como agente público, entender se aquela empresa e aquele empresário que fizeram uma proposta dentro de um processo licitatório estão trazendo para dentro dessa compra pública um processo de seriedade profissional e empresarial. Só vai ser capaz de fazer essa análise de julgamento quem estiver preparado. Então, essa preparação do agente público, ela vai, ao mesmo tempo que trazer produtividade da administração pública, vai obrigar um maior profissionalismo do empresariado. Agora, antes da gente entrar nessa questão que o doutor Marcelo falou, né, que é o congresso, que vai ser realizado aqui na Assembleia, gostaria de ouvir por parte dos senhores, quando a gente fala, até tirar uma dúvida realmente, porque quando a gente fala numa licitação que, em vez de 5, ela passa para 10 anos, por exemplo, um contrato passa a viger 10 anos, a gente está falando de basicamente 3 administrações, né? 2 administrações inteiras e mais metade de uma nova. E normalmente a gente sabe as trocas que existem, né? Como vocês falaram aqui no começo, essa interrupção de contratações que é feita por administrações novas, principalmente quando não é reeleição ou etc. Como essa nova lei ela vem nesse sentido? Olha, existe lá na lei 2 objetos específicos em que nós poderemos chegar nesse momento de 10 anos, que são parte das principais novidades, que é para as compras continuadas, os fornecimentos continuados e os serviços continuados. Então, nesses principais objetos, que antes nós podíamos chegar até 5 anos, nós poderemos chegar até 10 anos. É óbvio que há essa preocupação que você colocou da mudança de vários governos ao longo de um contrato como esse. Mas nós temos que ver e olhar o contrato como sendo uma ação de Estado, uma ação que não é do governo específico. Se ele é feito adequadamente, se ele é feito de forma correta, dentro do que a legislação estabelece, independe de quem passa pela administração, depende de quem é o governo naquele momento. O que interessa é a relação estatal entre o poder público e o particular contratado. Se isso é adequado, se isso é bem feito, vai haver a continuidade dos contratos. Não se retira da administração instrumentos para, no meio do caminho, desfazer esses contratos, reduzir esses contratos. Mas o que é pensado é que, conseguindo fazer com que esses contratos cheguem a um termo de 10 anos, você vai trazer, é o que parece que a lei quer construir, seguranças para o processo.
E no que diz respeito a esse objeto de prestação de serviço continuado, as seguranças que o Eduardo colocou. Você vai conseguir fidelizar mais o funcionário, fazer com que ele seja um funcionário mais adequado na prestação de serviço. Você vai conseguir minimizar os riscos de responsabilização indireta para o poder público, e isso vai trazer um resultado significativo e positivo para a relação como um todo. Nesse aspecto é importante também dizer que o legislador, quando criou essa ideia de prolongamento dos contratos, ele trouxe também uma provocação de gestão pública. Ele quis encerrar um ciclo cultural no Brasil de que a mudança do gestor executivo, do poder executivo, mude o rumo da administração pública. E, na verdade, o que a lei quis trazer com isso é o seguinte: independente das questões políticas, a administração pública ela tem que ter continuismo. E esse continuismo é que vai gerar economia e eficiência. Então a lei trouxe uma provocação social para uma mudança de paradigma da sociedade política, empresarial e de gestão pública, no sentido de que eu obrigo, eu lei, que independente do governante, independente dos elementos políticos eleitorais, a administração pública tem que ser o mínimo possível impactada, para que ela dê continuidade naquilo que interessa, no continuismo qualitativo do serviço público colocado à disposição da população. A população não pode sofrer interrupções porque o governo sofreu interrupções. Olha, essa vai ser uma mudança estrutural interessante de se assistir dentro das novas administrações. Agora, doutora Flávia, aproveitando o gancho aqui que o doutor Marcelo deixou para a gente, vamos falar um pouquinho desse terceiro Congresso de Gestão Municipal, que acontece aqui na Assembleia no dia 2 de março. Gostaria que a senhora trouxesse um pouco mais para a gente sobre isso. Isso. Então, até por conta da nossa experiência, da nossa necessidade desse debate com a sociedade, o IPGM, junto com o SEAC, ele pensou em fazer esse congresso aqui na Assembleia, com o apoio do deputado Edmir Chedid, e a gente vai estar convidando todos os municípios, os gestores municipais, para vir debater com a gente esse tema, esse importante tema, porque já vai estar aí em vigor dia 1º de abril. Vai ter a presença de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para poder também trazer a gestão da fiscalização externa, vários advogados que vão debater sobre esse tema, e exatamente porque a gente entende que é só com a capacitação e com o debate que essa lei vai poder realmente dar certo, né? Cada um traz uma ideia nova, cada um tem a sua experiência, está todo mundo no início desse processo, né? Os municípios, a gente tem visto, estão já começando a utilizar a nova lei, porque tem que regulamentar, tem que fazer todas essas regulamentações até dia 1º de abril. Então, esse congresso a gente está com bastante expectativa que vai ser bem importante para o debate sobre o tema da nova lei de licitações. Agora, doutora Flávia, além de ser gratuito nessa participação, as vagas são limitadas. Quantas são as vagas? Quantas são essas vagas? Até quando esses gestores podem se inscrever e através de qual site? O site do IPGM, que estão sendo feitas as inscrições. As vagas são 250 vagas e as inscrições, a gente tinha previsto inicialmente que seria até amanhã, sexta-feira, mas já tem bastante inscrição que tem gente, a gente não sabe se vai conseguir atender a todos que estão nos procurando para fazer esse evento. E existe a possibilidade, então, devido a essa demanda, de fazer uma segunda edição do Congresso? Estamos pensando ainda sobre isso, porque ainda tem que acontecer a primeira ainda, mas pelo menos antes da entrada em vigor da nova lei, a gente imagina que não. Mas nos debates que a gente vai ter logo no início da entrada de vigor da nova lei, que a gente imagina que vão ser necessários vários debates, vários encontros, para a gente poder estreitar os entendimentos e a capacitação dos servidores. Agora, doutor Marcelo, vocês orientam que, além desse gestor vir, ele traga quais assessores ou quem junto? Nós temos priorizado a vinda dos prefeitos, de alguns secretários
e de pessoas ligadas diretamente com a parte de licitações e contratos. Isso do lado do poder público. E do lado das empresas, que também vai haver uma parte de grupos de pessoas participando, os gestores das empresas que têm trabalhado diretamente com o poder público. O que nós imaginamos com isso? Vamos trazer o debate, vamos trazer o contraponto e vamos trazer pessoas que já estão pensando sobre a matéria. O evento não é para alguém que hoje surgiu, assistiu a nossa entrevista e a partir de amanhã começa a se interessar por licitação. O evento é para alguém que está, ao longo desses 2 anos, refletindo sobre a matéria e quer fechar um ciclo para verificar se o que ele está fazendo está adequado, se existem coisas mais a fazer, se existem novidades, se existem situações que estão sendo apresentadas e estão sendo debatidas. Então, como a doutora Flávia falou, vai vir pessoas do mercado, advogados que representam empresas do setor, como especialmente o doutor Eduardo Teodoro, advogados que representam municípios de órgãos públicos, como nós, eu e a doutora Flávia, autoridades públicas, como diversos prefeitos, que vão apresentar as suas experiências até agora, secretários municipais que vão dizer como estão normatizando o tema, pessoas do Tribunal de Contas, especialmente o presidente, Dr. Sidney Beraldo, e o secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Rossi, que vão apresentar a visão do tribunal naquilo que é possível desde já colocar como sendo o pensamento que o tribunal vem estudando e refletindo sobre a matéria, com a ideia de que quem saia daqui saia com pontos a debater, questões solucionadas e situações novas para refletir também. Doutor Eduardo, para a gente finalizar, do ponto de vista do empresariado, quão enriquecedor pode ser esse congresso e essa participação, troca de experiência? A participação do empresariado ela é fundamental nesse debate, até porque ele é o ponto inicial. A função do SEAC, como sindicato empresarial neste congresso, não é apenas no congresso. O congresso é só uma apresentação, até porque o tempo é exíguo, dos principais pontos. Mas a função primordial do SEAC é se colocar à disposição dos municípios para que pós-congresso nós possamos travar com os municípios individualmente processos e ações mais individualizadas para auxiliar esse município nesse processo de contratação. E por que o sindicato nisso é muito importante? Porque o sindicato não tem interesse direto na questão, então ele é uma entidade que vai trabalhar diretamente com a administração pública apenas com a função de oferecer para a administração pública conhecimento empresarial para enriquecer o processo de contratação pública. Então o congresso é o passo número 1. O passo número 2 é o sindicato tem um departamento específico de licitações e contratos públicos que fica à disposição dos municípios para quê? Para que oficialmente chame o sindicato, e a lei permite essa participação efetiva da sociedade civil, para construir as contratações públicas. Então, hoje, os municípios não sabem o que é exatamente essa aglutinação de objetos. Essa é a função do SEAC. Dizer o que pode, como não pode, a partir de um estudo muito detalhado já feito ao longo desses 2 anos para ajudar a preparar os municípios. Como é que vai fazer a verificação da execuibilidade de preço? O sindicato está preparado para auxiliar os municípios nesse processo. Como é que nós vamos fazer esse novo elemento de trazer as seguradoras para dentro do processo de contratação de serviços continuados com mão de obra para garantir as verbas rescisórias do empregado? A partir desse trinômio contratual, onde vai ter uma terceira figura que não tem relação direta com o contrato, mas se responsabiliza por ele. É esses processos de ensinamento, colaboração, participação efetiva na construção dos processos licitatórios que o SEAC vem fazer no Congresso. Perfeito. Agradeço mais uma vez aqui a participação e os esclarecimentos que vocês trouxeram. Muito obrigada aqui pela presença no Alesp Cidadania, doutor Marcelo, Flávio e doutor Eduardo. Nós que agradecemos. Muito bem, nós ficamos por aqui com mais um Alesp Cidadania. Até a próxima.